Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Recebo aqui Luiz Vilar, jornalista, que eu agradeço mais uma vez ter aceitado o nosso convite. O que o brasileiro, Luiz Vilar, pode esperar do próximo presidente do Brasil? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado aos telespectadores, obrigado a todo mundo aí da TV Assembleia. Eu acho que a gente chegou naquele momento de sair da histeria, né, que toda campanha tem naturalmente, os ânimos se afloram, você tem declarações para tudo que é lado, e o Jair Bolsonaro também teve declarações exageradas, como o Haddad também as teve em muitos momentos e tal. Agora, quando você bota o que esperar daqui para frente de um governo, a gente tem que se pautar por aquilo que está concretizado como sendo proposta de um governo. O que foi colocado no plano, O que foi colocado no plano, por exemplo. Então, o que é que eu vejo? Né? Eu vejo no programa do Jair Bolsonaro algumas pontes que são muito interessantes para o Brasil. Primeira delas, a questão da desburocratização e descentralização do Estado. Hoje nós temos um Estado muito concentrado na União, né? Os recursos estão lá, e para chegar esses recursos na ponta, que é de fato onde as pessoas vivem, que é nas cidades e nos municípios, há toda uma demora e há aquilo que a gente chama de uma engenharia social. Né? Um grupo de pessoas, intelectuais e burocratas, decidem como vai ser implantado o SUS de cima para baixo, a educação de cima para baixo. E ontem mesmo, no próprio discurso do Jair Bolsonaro após a vitória, ele já deixou isso claro quando falou do lema menos Brasília, mais Brasil. Então eu acho que essa visão municipalista, que deve provocar uma revisão do nosso pacto federativo, ela é positiva. Outro ponto que eu acho interessante é a visão econômica mais liberal. Você tem um liberalismo mais econômico e, a partir daí, um incentivo ao empreendedorismo que pode gerar uma segurança que venha a atrair investimentos. Por isso que o mercado tem respondido de maneira tão positiva nesses últimos dias, como a gente tem visto a queda do dólar e tal. O bilateralismo econômico também acho que é interessante. Você viu ontem, já teve a sinalização do Donald Trump. Eu acho que o Brasil pode ganhar com isso, desde que tenha uma postura altiva e não submissa, né? Negocie de igual para igual, né? Busque a hegemonia econômica que de fato o Brasil tem na América do Sul, e busca esses acordos bilaterais sem nenhum viés ideológico. E só o fato de conseguir construir um governo, do ponto de vista econômico, na atual crise que a gente está vivenciando, sem viés ideológico, eu já acho que é um sinal positivo. Agora, claro que há gargalos que o Jair Bolsonaro vai enfrentar, porque qualquer presidente que estivesse no local dele enfrentaria. Por exemplo, há uma necessidade no Brasil de reforma tributária. Né? Há uma necessidade no Brasil de reforma previdenciária. E quando você fala, por exemplo, dessas reformas, só citando duas, dentro desse processo você tem gargalos. Porque como fazer a reforma previdenciária colocando os dados sobre a mesa sem prejudicar aquele cara que é o mais fraco nessa relação? Como você fazer uma reforma tributária pensando também na situação do déficit que o Brasil tem? Porque a gente tem um déficit do ponto de vista da dívida pública histórica e a gente tem um déficit do ponto de vista do estamento que fecha no vermelho, vem fechando no vermelho há 2 anos. Então são gargalos que precisam ser enfrentados. É difícil você dizer como o presidente vai conseguir enfrentar isso, porque nenhum deles apresentou uma reforma clara sobre o assunto. Apresentou apenas a necessidade de fazê-la, né? Então o Jair Bolsonaro, ele deve ter aí uns 10 meses de lua de mel com o Congresso, porque também elegeu uma bancada significativa e todo mundo tende a dar meio que uma resfriada nesse início, só que o Jair Bolsonaro, como vai ser um governo diferente, essa resfriada não vai vir por parte da oposição mais à esquerda, porque terça-feira a galera já está na rua protestando com o governo e muito disso tem uma visão histérica. Né? Vai perseguir negro, vai perseguir gay, vai perseguir... Que eu não acho que venha a acontecer, até porque muitas pautas não dependem apenas do governo e é preciso entender como é um processo de presidencialismo de coalizão. Mas no frigir dos ovos, eu entendo e vejo que o Jair Bolsonaro ele tem a faca e o queijo na mão para iniciar um governo bem, para fazer um bom governo, né? dentro das propostas que ele está colocando. E me agrada muito essa história, eu espero que se concretize, de você colocar em setores estratégicos cargos técnicos. Porque o que a gente tinha antigamente era um aparelhamento do Estado por meio de um presidencialismo de coalizão que deu no que deu.
a formação de uma das piores quadrilhas capitaneadas pelo PT que assaltou o Brasil por todos os lados, incluindo a IMDB, PP, o próprio PSDB, que era uma oposição covarde, porque se lambuzava e se chafundava nesse lixo. Então, tendo essas indicações técnicas, a gente pode começar a ter um desaparelhamento, inclusive em setores estratégicos. E quando eu falo de setor estratégico, eu não estou falando apenas de economia, eu estou falando também de educação. Nós precisamos do Brasil de uma educação de maior qualidade, do ponto de vista científico e do ponto de vista profissionalizante. Porque hoje, infelizmente, tanto as nossas escolas profissionalizantes como as nossas universidades, em grande parte se tornou uma máquina de fabricação de militância política. E isso é nocivo, porque você vai perdendo geração após geração para pessoas que passam a substituir as suas consciências por causas ideológicas. Então, se isso começar a ser feito no Brasil, e aí esse desaparelhamento requer que a gente colha frutos no médio e longo prazo, mas não no curto, pode vir coisas positivas. Agora, no curto prazo, nós podemos sim ter bons sinais em nossa economia e apontar para a saída dessa crise que nós estamos vivendo por conta da matriz heterodoxa adotada pelos governos petistas que preferiam ter aquilo que eles chamavam de contabilidade criativa. E hoje eles lavam as mãos como se nada tivessem feito para quebrar o país, colocando toda a culpa num governo que é a extensão e continuidade deles, que é o governo do Michel Temer. Vila, a gente tem analisado, de uma certa maneira, o presidente eleito Jair Bolsonaro apontou para fazer uma composição ministerial, que só terminará, acreditamos, por final de novembro. Uhum. Ele anunciou praticamente 4 ministros. Isso. O ministro Onyx Lorenzoni, que é um histórico aliado dele, democrata, deve ser o gabinete civil. O general Augusto Heleno também é um aliado de longo tempo, deve ficar com a defesa. Quase era vice. Você tem o Paulo Guedes, na economia, que até chamado de posto Ipiranga foi chamado, né, na economia. E você tem um anúncio mais cedo agora do Marcos Pontes. Para ciência e tecnologia. Para ciência e tecnologia. Houve durante algum tempo na campanha uma sinalização de uma redução ministerial, de quantidade de ministérios. E outro ponto nessa formação político-partidária apontou para uma formação de um ministerial sem acordos com os partidos políticos. A minha dúvida surge nesse sentido. Diante de acordos políticos partidários, ele cumpre já de imediato nos 4 primeiros ministros o que prometeu. Por mais que ele seja do Democratas, o Onyx Lorenzoni não chega ao gabinete civil porque era do Democratas, assim como o general Heleno e o Marcos Pontes, nem o Paulo Guedes. Isso daí seria radicalismo demais querer acreditar isso. Mas os demais ministérios, diante do que vai ser estruturado como ministério, não termina sendo uma promessa incumprível? Olha, não sei, assim, é difícil você responder essa pergunta, porque ela só vai ter uma base concreta, né, do que é quando todos os ministros estiverem indicados, né? É claro que você vai ter a busca por tipos de composição, por exemplo... o Ministério da Agricultura, sendo nomeado alguém, como se sugeriu, e até foi negado pelo presidente eleito, alguém da UDR, seria um acordo político? Sim, claro. Você faz composição com acordo político. Agora, toda é partido político. Toda composição é um acordo político, de certa forma. Agora, você tem que ver se nesse acordo político, para assumir o ministério, você está colocando alguém lá que tenha competência técnica para tal. Esse é o ponto. Eu acho interessante que o Ministério da Agricultura esteja com o setor produtivo, né? Agora, desde que esteja com o setor produtivo com alguém que seja sério. Porque quando você olha o setor produtivo, você olha para dificuldades dentro disso de um setor que é quem levou o Brasil nas costas. Porque não adianta aqui fazer proselitismo. Quando você pega os 2 últimos anos que nós tivemos a crise que nós tivemos, com a queda da economia, com o PIB decrescente, com o déficit orçamentário, como a gente viu, quem levou esse país nas costas foi o agronegócio. Se não fosse o agronegócio, a gente teria caído muito mais. São dados, são números. Qualquer um pode pesquisar. Então, quando você coloca nesse ponto, né? Olha, é necessário que você reduza a máquina pública? Agora, não é reduzir por reduzir.
É preciso que o governo tenha uma definitiva estratégia. Por exemplo, se eu fosse o presidente hoje, eu acabava com o Ministério da Cultura. Eu não vejo eficiência naquele ministério. Eu vejo aquele ministério como um apadrinhamento de uma série de artistas, como a máfia do Dendê na Bahia, do seu Caetano Veloso e do Chico Buarque, que acabam fechando portas para quem de fato também precisa ter talento, porque aqueles recursos deveriam vir para quem não consegue chegar ao mainstream, como as pessoas que estão hoje aproveitando da Lei Rouanet conseguem. Então, isso é um ponto, ou seja, eu preciso ter uma estratégia de como o Estado funciona para poder ter essa redução de máquina. A extinção do Ministério da Agricultura ia ajudar a chegar a esse Não, recurso? não estou falando da extinção do Ministério da Agricultura, eu falo da cultura, sim, da porque cultura? Você poderia trazer ele para dentro do MEC, ou trazer ele, mas entendeu? Criar uma seria, estrutura menor assim, que venha a atender. Eu lembro mas de uma certa Mas maneira... para isso, só para fechar, você precisa ter o conhecimento pleno de uma máquina pública, que eu acredito, evidentemente, que você vai para a realidade, porque eu acredito, evidentemente, que esta realidade, o Bolsonaro, ele começa a ter nessa fase de transição. Por exemplo, pode ser que ele tinha lá aquela ideia de unir o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura, pode ser que ele chegue lá e veja que a coisa é exequível do ponto de vista para fazer determinadas ações que o governo precisa. Então, assim, você tem que ter essa meta, evidentemente, da redução da máquina pública, mas como fazê-la? Mas não são ministérios conflitantes? Hoje, numa realidade, sim. Como é que eu posso... Mas, exemplo, eu concordo, hoje numa realidade, sim. Mas, por exemplo, podem existir realidades onde você tenha meios termos. Por exemplo, é necessário que a gente tenha uma legislação de proteção do meio ambiente? Óbvio. É necessário que a gente tenha uma legislação de proteção a determinados grupos sociais que vivem em função disso? Óbvio. Mas essa legislação não pode ser ao ponto também de proibir o desenvolvimento de áreas agricultáveis no Brasil que necessitam, como acontece hoje, por exemplo, com a discussão que a gente tem sobre os agrotóxicos. Então, como é que está esse conflito lá dentro para eu poder determinar essa máquina pública? Sobre o agrotóxico, por exemplo, segundo dados, o Brasil é o país que mais usa agrotóxico na América Latina. Por exemplo, controlar a entrega, a junção de um Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente não daria mais força para esse uso do agrotóxico? É isso que eu estou colocando para você. Nós estamos falando aí de situações concretas, né? De situações concretas em que você tem que avaliar a partir do momento em que você conhece toda essa estrutura da máquina pública, né? Porque uma coisa é eu ter um norte. Por exemplo, eu tenho um norte para fazer um governo que reduza gastos, um governo que reduza a máquina pública, um governo que busque recompor esse déficit fiscal o mais rápido possível, que é aquilo que eu vejo que o Bolsonaro tem. Quando eu vou para a situação concreta, eu vou começar a enfrentar os obstáculos para chegar a isso. Por exemplo, de repente, para uma redução da máquina pública, não seria mais fácil unir o Ministério do Esporte com o Ministério da Educação? Eu conseguiria reduzir a máquina pública sem perder a eficiência. Eu estou supondo, sim. Não sei se é essa a realidade lá. E agora eu não mexo aqui nessa história da agricultura e meio ambiente, porque ainda há pontos conflitantes que eu preciso trabalhar. E aí você vai trabalhar com a situação de dados concretos. É a mesma coisa da necessidade. Eu sei que hoje o Brasil precisa de uma reforma tributária. Agora, qual será a reforma tributária perfeita para o Brasil? Eu preciso ter todos os números, entendeu? Eu preciso ter todos os números, eu preciso trabalhar em cima disso para chegar à reforma tributária perfeita, entre aspas, porque nada é perfeito, mas conseguir uma reforma onde a população mais pobre sofra menos, né? Onde a população mais pobre veja o seu poder de consumo aumentar, justamente em função da redução de impostos e, aliado a isso, onde o setor produtivo comece a ter incentivos para produzir mais emprego e geração de renda. Porque o que a gente tem que parar com a mentalidade aqui no Brasil é de que o Estado resolve tudo. Nós temos uma mentalidade hoje no Brasil de que tudo tem que ser pelo Estado, de que basta assinar uma lei que resolve tudo, quando evidentemente não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro de pagador de impostos. E esse dinheiro precisa ser melhor aproveitado. Como é que esse dinheiro começa a ser melhor aproveitado pela máquina pública? Se eu tiver uma máquina pública que oferte serviços e busque não ampliar os seus tentáculos para ser empresário, para ser um Estado babá, porque o empresariado tem que ficar com o setor produtivo. Há, inclusive, nessa busca pela redução da máquina pública, não só os ministérios. Nós temos hoje no Brasil mais de 140 e tantas estatais. Quantas precisam ser privatizadas e outras que necessariamente precisam ser extintas?
Porque, por exemplo, a EBC, na minha visão, era para ser extinta. Não há necessidade de ter a chamada TV Lula. Então, assim, mas isso, veja, eu estou falando isso do ponto de vista de fora. Agora, quando você entra dentro do governo, você enfrenta, evidentemente, obstáculos onde você tem que separar aquilo que você consegue fazer no curto prazo, aquilo que você consegue fazer no médio prazo e aquilo que você consegue fazer no longo prazo. Porque para cada uma dessas coisas há obstáculos. Inclusive, um desses obstáculos é o próprio Congresso. Como é que o Congresso vai se comportar? Porque se eu não olhar o governo dessa forma, vai correr o risco aí sim de eu ter uma visão ditatorial. Não, vou fazer sim, vou atropelar, vou passar o trator por cima. E a gente sabe que uma democracia não pode funcionar assim. Quem tentava funcionar assim a democracia era o PT. Porque comprava com mensalão, com petrolão e com tudo mais. Então, assim, nós precisamos voltar a ter esse ar de democracia, onde saibam que para temas complexos não existe uma resposta simples. Mas para que se chegue a algum lugar, existem nortes. A gente está indo para um primeiro intervalo, eu estou aqui com o Luiz Vilar, jornalista. A gente vai analisar mais o cenário do próximo presidente do Brasil. A gente volta já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o jornalista Luiz Vilar. A gente falava sobre a composição ministerial. Um dos pontos que tem sido discutido nessa composição ministerial é a posição do Paulo Guedes. Vai ser o líder da economia, todo mundo se sabe, mas já se fala como uma tentativa de enxugar que ele seria não só da economia, mas do planejamento, da indústria, do comércio. Seria o posto de Ipiranga. Dá para ter um ministério desse jeito sem prejudicar as áreas? Não Olha, é muita coisa para se Você pensar? tem que ter um ministério que funcione como uma orquestra, né? Cada qual tocando o seu instrumento em prol de um objetivo comum, que é a música do governo, né? Então, eu espero que assim seja, que a equipe consiga ter esse entrosamento sempre dentro de uma perspectiva técnica. Em alguns pontos, o Paulo Guedes, que é um cara que vem do setor privado, não tem a experiência ainda com o poder público, a gente sabe que pode haver alguma dificuldade no início por isso, porque a velocidade das coisas no setor público, quem trabalha no setor público sabe muito bem disso, não é igual a do setor privado, até pela própria burocratização. Mas, assim, eu acredito muito no potencial do Paulo Guedes, acredito muito. Já li algumas coisas do Paulo Guedes, já acompanhei algumas entrevistas do Paulo Guedes. Não concordo com tudo, evidentemente, mas vejo como potencial. Por exemplo, você até citou no bloco passado, né, a questão do corte dos cargos, né? O Paulo Guedes tem feito a promessa de cortar cargos. 26, se falou em 26 mil cargos. Né, cargos é quase a totalidade dos cargos de comissão. É como se acabasse com o cargo de comissão. Olha, você bota assim, na minha visão, por mim, cortava mais.
Mas só comigo. Não, por mim cortava mais coisas no Estado. Por mim cortava mais, porque é aquilo que eu falei no início. Estado, para mim, tem que ser um prestador de serviço de qualidade. Se resumindo, inicialmente, a 4 áreas: segurança, saúde, educação e assistência social. Do ponto de vista da assistência social, cada vez mais direta, como acontece hoje com o programa Bolsa Família. Tanto que eu elogio esse programa e sempre elogiei. Agora, quando você fala de cortar esses 26 mil cargos, além da própria estrutura do Estado, que precisa ser conhecida como ele funciona e porque funciona, porque eu já trabalhei em órgãos públicos e vi que o órgão muitas vezes funcionava porque tinha comissionado, né? Porque o setor público, o cara estava lá acomodado. Então, assim, não é uma engenharia tão simples e fácil. Não é passar a caneta. Não é passar a caneta, você precisa conhecer essa realidade. Então, não sei até que profundidade isso vai, mas só o fato de você ter em mente um ministro que sabe dessa necessidade já é bom, porque ele vai tentar fazer essa necessidade conforme a realidade permitir, né? Em curto, médio e longo prazo. Então, assim, me agrada essa visão do Paulo Guedes. Agora, há um ponto que eu espero que o governo saiba lidar e tem uma boa bancada para isso, né? Porque não apenas os 50 e tantos deputados federais do PSL, mas outros que já compõem a base vão estar nesse período aí, desses 10 meses, dando uma sustentação boa para o governo, porque é necessário se aproveitar esse momento, porque você sabe que quanto mais você vai fazendo algumas ações como essa, o governo vai perdendo aquela moeda de troca, né? Porque cargos muitas vezes é o toma lá, dá cá, e é uma mentalidade que o próprio governo tem que ter coragem para combater, né? Chega desse toma lá da cá aqui no Brasil. A gente já viu aonde foi dar esse toma lá da cá aqui no Brasil. E isso é péssimo para a democracia, porque a pior coisa do mundo é você ter um parlamento subserviente, né? Aqui, por exemplo, em Alagoas, a gente tem uma Câmara Municipal de Maceió que tem 21 vereadores, talvez 18, 19 estejam debaixo da aba do prefeito. A gente tem uma Assembleia Legislativa que eu só recordo ter 2 deputados estaduais de oposição. Então, é ruim. Eu não estou dizendo que a oposição deve ser grande e a situação deve ser pequena. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que fazer valer as negociações por meio de pautas e bandeiras para que aquele triângulo de Montesquieu, né, o triângulo harmônico, que inclusive é a Praça dos Três Poderes em Brasília, né, os órgãos são postos de maneira num triângulo equilátero para que estejam equidistantes, porém independentes, para que isso possa valer no Brasil. Porque o que a gente vive no Brasil são eras. Né? A gente teve uma era de um executivo quase que imperial, que foi a era do presidente Lula. Depois a gente teve uma era pequena, mas onde o Congresso conseguia dar as cartas por conta do desgaste da presidente Dilma Rousseff. E um desgaste cavado por ela mesma, diga-se de passagem. E hoje a gente vive uma era do judiciário. Porque quem legisla hoje no Brasil, mais que o Congresso, é o Supremo Tribunal Federal. Toda hora o Supremo Tribunal Federal chegou a fazer audiência sobre o aborto. Veja, não é mérito. Não estou nem discutindo aqui o mérito da questão do aborto, mas audiência pública para discutir uma decisão judicial, convenhamos. Os ministros não são legisladores para isso. Entendeu? Então a gente tem que começar a voltar a botar, como diz na história, cada um no seu quadrado. Um ponto, a gente falando ainda do Paulo Guedes já declarou que vai lutar para defender um ponto de vista que é privatizar todas as estatais. E ele tem deixado isso muito claro porque talvez seja, em termos de figura pública, talvez o líder de uma economia que se posicionou de uma forma mais liberal neste sentido, no sentido de todas. Sim, e aí se incluiu Caixa Banco do Brasil, Banco do Brasil, Petrobras. O Brasil está preparado para isso? Acho que sim. Acho que sim. Porque, veja, quanto menos a gente tiver um Estado empresário, melhor. Porque você vai ter uma sobra de caixa do ponto de vista para investimento naquilo que a população quer do Estado. Mas não são bancos lucrativos? Mas não importa. Não importa. Eu não quero um banco do Estado. Eu não quero um serviço de entrega de correspondência do Estado. O que é que eu quero do Estado? Eu quero um hospital, eu quero educação, eu quero... No Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil cumprem... A Caixa Econômica cumpre função social. O Banco do Brasil não era para cumprir. Né? A Caixa Econômica cumpre. Certo? Mas com juros muito menores em alguns casos. Mas veja... Você tirar isso de uma população carente não traz um problema? Mas veja, se você tiver uma concorrência financeira... O que é que nos mostra quando você tem, evidentemente, uma concorrência de mercado? E uma concorrência no mercado financeiro é igual a concorrência de qualquer outro mercado. Você vai começar a ter, certo? Mais serviços,
por menos. Porque se você for parar para pensar, o Brasil já teve vários bancos aí disputando o mercado. Nós tivemos uma época que a gente tinha Bamerindo, Econômico, Banco Real e tal. E eu lembro de uma época que o Banco Real dava 12 dias no cheque especial sem juros. Por quê? Porque isso era concorrência de mercado. Quando a gente vai para o mercado financeiro hoje, se você for parar para pensar em banco, você vai pensar em quantos? 3, 4. Porque um foi comprando o outro. Houve uma permissão de um metacapitalismo, que não é capitalismo de verdade, onde você fecha o mercado em torno de uma casta que é chamada de campeões nacionais, como ocorreu com as empreiteiras aqui no Brasil. Ninguém entra, ninguém sai, forma o clubinho, controla o mercado, controla tudo. Isso é que precisa acabar. E a visão liberal, se for aplicada, é para isso. Ou seja, olha, vamos abrir o mercado financeiro, vamos abrir, vamos acabar com o correio, vai ter várias gente entregando carta, aí baixa o preço do SEDEX se você quiser ter cliente, baixa o preço da taxa se você quiser ter cliente. Como Por que reflexo, isso não acontece hoje? Porque nós temos, evidentemente, um Estado que adotou o metacapitalismo. A nossa política de campeões nacionais nos trouxe Eike Batista. O governo federal incentiva Sim. que se tenha Sim. menos bancos? Sim. O que essa gente lucra não está no gibi. E como controlar o que lucro? Não é um Não, você não pode antiliberalismo? controlar lucro. Isso. Você tem que libertar o mercado. Como se libertar isso? Você vai desregular. Você vai criar, claro e evidente, quando a gente fala desregular, não é deixar de ter leis. Mas você vai criar um ambiente para a atração de investimentos. O maior exemplo disso foram os setores que nós privatizamos. Por exemplo, nós privatizamos a telefonia. Antigamente, se alguém aí de casa tinha uma linha telefônica da época estatal, o cara tinha até ações da empresa. Para comprar um telefone, você esperava um ano. Hoje em dia, você tem um telefone com 4, 5 chips lá dentro. Mas aí, o que acontece? Criamos isso, fizemos esse mercado, depois veio uma regulação em excesso e nós estamos num país com 200 e tantos milhões de habitantes, praticamente com 4 operadoras. E depois, com tanta regulação, nós não conseguimos criar um meio de incentivo ao mercado para que elas não fossem se fundindo, um comprando a outra e tal, que hoje você tem uma operadora que é dona de TV a cabo, que é dona da internet, que é dona do fixo, que é não sei o quê, você se mete lá num combo, que é quase o mesmo preço da outra e tal, e no fim você se torna refém de um mercado altamente regulado que não lhe dá alternativa. Aí quando você vai para a ponta para olhar quem são os donos dessas empresas, com quem que eles estão umbilicalmente ligados? Com os seus reguladores, que no final das contas é o Estado. Ou você acha que é por acaso que você tem esses escândalos envolvendo a Oi e o filho do Lula? Que você tem Eike Batista e as usinas termonucleares, uma delas até chamada Termoluma, né? Por causa da ex-mulher dele lá. Quando você vai colocar isso no frigir dos ovos, você tem o quê? Um metacapitalismo, onde você tem o Estado e os amigos do rei. E os amigos do rei financiam aquele que é para chegar. Isso só tem acontecido no Brasil? Não, claro que não. Claro que não. Isso tem acontecido. E como controlar isso? É possível controlar isso? Porque, exemplo, se nós você temos tem um país que tem a maior liberdade econômica. Exemplo, no governo Michel Temer, nós temos, tanto no Ministério da Educação como na Saúde, ministros completamente ligados ao setor privado. Sim. Donos de... ou acionários ou financiados. Não é a pessoa em si, é a política que ela executa. O governo Temer, para mim, é uma porcaria. O governo Temer é um lixo para mim. Um lixo. Como foi um lixo o PT? Falando aqui do governo, a gente, nesse sentido, privatização a gente pode considerar como liberal. Sim. O governo Temer foi um governo liberal? Teve algumas ações liberais, mas em seu todo não. Em seu todo não. O governo Temer, primeiro que ele foi um governo tampão. O governo Temer foi um tampão. O governo Temer foi um governo frouxo. Tomava determinadas medidas, depois quando a opinião pública vinha em cima, voltava atrás. Muitas medidas foram assim. É um governo que não conseguiu desaparelhar a máquina dos seus adversários. Porque se você for parar para pensar no governo Temer, ainda vai ter muito daquela gente que era da época de governos anteriores. Né? Você tem o socorro ao Henrique Meirelles, tudo bem, é um cara que é competente na área dele, realmente tem uma visão de economia, mas ainda não é o cara que poderia solucionar os problemas, haja vista como a gente viu como ele trabalhou nos últimos. Então, assim, o que você fica vendo? Que todos os governos em sucessões no Brasil, desde o processo da redemocratização, praticamente ampliaram gastos públicos, aumentaram a máquina estatal,
e tomaram uma ou outra medida liberal que foi o que deu certo. Foi o que deu certo. Alguma outra privatização, a questão de como foi feito o Plano Real, mas no frigir dos ovos, você sempre teve modelos sociais-democratas no Brasil. Social-democrata, quando não era mais à esquerda ainda que a social-democracia. Isso desde o processo da redemocratização. Nós nunca tivemos efetivamente no poder no Brasil uma direita. Vamos ter agora. Nem uma direita do ponto de vista conservador, que adota o liberalismo apenas do ponto de vista econômico, nem uma direita do ponto de vista liberal, que adota a ideia liberal como um todo. Você chamaria o governo que se surge com o viés ultradireita, como a imprensa internacional chamou? Não. Eu acho que o governo do Bolsonaro é um governo conservador, né? Deve ser um governo conservador. Há quem diga que pode ser um governo mais do que conservador, seria reacionário. É preciso primeiro deixar claras as marcas de diferença entre o reacionarismo e o conservadorismo. Isso, né? explica E aqui eu pra vou gente. deixar bem claro, assim, só do ponto de vista conceitual. O reacionário e o revolucionário são caras presos a utopias. O reacionário ele está preso à utopia de que o passado era melhor. O reacionário está preso à utopia do futuro. Me permita colocar essa frase. Há uma frase de Jair Bolsonaro durante a eleição que diz que o Brasil vai voltar ao que era 50 anos atrás, o que se configuraria com Mas ele fala isso num contexto. Ele fala isso do ponto de vista do crescimento econômico. Porque nesta década nós saímos do 42º para o 8º. E aí eu não estou nem avaliando como nem nada, mas ele fala dentro desse contexto. Ou seja, é como se ele dissesse, olha, nós vamos voltar a crescer como já crescemos. Mas aí nesse sentido, exemplo, ele tem dado alguns sinais de que é mais do que uma questão econômica. Não, eu estou falando especificamente nessa entrevista, quando ele fala do ponto de vista daquilo que o Brasil tinha. Porque, aí, olha só, aí entra nessa essência do conservador. O que é uma figura conservadora? É aquele cara que olha para a realidade e diz, existem pilares na realidade, né, nos dados da realidade, que são imutáveis porque são verdade. Tá? Se a gente transfere isso para um governo, o que é verdade? Um governo precisa garantir segurança. E eu não estou falando apenas de segurança do ponto de vista de polícia, estou falando de segurança jurídica. O governo precisa ser confiável para atrair investimento, qualquer que seja o governo. Né? Um governo precisa adotar parâmetros de crescimento econômico, ou seja, são pilares imutáveis da realidade e precisam ser conservados, porque você conservando essa verdade, você garante o progresso. Isso é um ponto de vista conservador. Tá? Eu não diria que o Jair Bolsonaro é reacionário, não diria. Agora, eu diria sim Quem seria que há reacionário? pontos... na França você teve, a Le Pen teve alguns posicionamentos reacionários. Agora, o Jair Bolsonaro, eu diria que ele tem ainda alguns viés estatizantes dos quais eu discordo. Mas aí não seria mais no campo... no campo social, seria no campo econômico. Econômico. Não, mas aí eu acho que a gente estava chegando Agora num você ponto... fala do quê? Dos valores? Dos valores. Tá, tem muitos valores que o Jair já falou que eu discordo realmente. Sim, mas aí ele se posicionaria nesse campo, porque eu acredito o seguinte, não sei se eu estou correto, mas, exemplo, para você considerar, a pergunta se baseia como se é ultradireita, pelo menos o meu conceito é que ultradireita é aquele que alinha um reacionarismo, não um conservadorismo, com uma política estatizante. Sim, você tem líderes na direita que tem isso. Agora, E isso é um ultradireita. É o cara que o Estado precisa estar presente, não é liberal. O liberalismo não conduz muito com a ultradireita nesse sentido. Pelo menos é o meu conceito. O liberalismo de forma ampla, né? Você fala, não só o econômico. O liberalismo econômico... O liberalismo é o contrário do estatizante. Exatamente. Então, o ultradireita, na minha concepção, é aquele que é estatizante e conservador. Do mesmo jeito que você tem o estatizante e progressista, que seria o ultra-esquerda. Eu estaria errado? Olha, a gente vai entrar aí numa discussão que ela é um pouco mais profunda, mas assim... Eu digo isso porque o Jair Bolsonaro... Mas há uma dificuldade imensa de você conseguir definir direita pelo seguinte: o primeiro corpo ideológico doutrinário formado na história foi de esquerda. Qual? Não, diga assim, o conceito. Você tinha antes uma visão de Estado, né, nascida ali no Iluminismo, e aí você tem uma visão revolucionária que prega rever o Estado como um todo, que é a Revolução Francesa. Sim. E esse corpo doutrinário,
doutrinário vai começando a ser o germe do nascimento da direita, com Rousseau, perdão, da esquerda, com Rousseau, com jacobinos, até com pela outros. posição que ficava no julgamento, né? Aí vem o no socialismo, Congresso. Exato, aí vem o socialismo utópico, para depois chegar ao científico, para depois chegar ao marxista. O que é que eu quero dizer com isso? Que tudo que ficou fora desse corpo doutrinário virou imediatamente direita. Então a direita ela não é uma questão hegemônica. A direita você vai encontrar alguns pilares centrais. Mas no momento em que alguns jornais no mundo dizem que o Jair Bolsonaro é ultradireita, o que é que faz com que eles pensem que o Jair Bolsonaro é ultradireita? Olha, e não apenas direita, como você tem depende. colocado. Eu já vi jornais aqui no Brasil, inclusive, cometerem, para mim, a maior desonestidade e vigarista intelectual do mundo, que é classificarem o Jair Bolsonaro de ultradireita porque o consideram fascista. Aí eu pergunto, peraí, que fascista promete liberalismo econômico se a essência do fascismo era antiliberal? E que fascista vai permitir que a população se arme para implantar uma ditadura? Ele quer jogar GTA no modo hard? Entendeu? Assim, eu fico pensando nisso, assim, é complicado. Agora, assim, em outros pontos, falando de ultradireita, eu entendo que se leva em consideração aquilo que foi uma direita italiana, por exemplo, anterior mesmo ao fascismo, que uma das grandes bandeiras da direita italiana, inclusive na época, na parte rural da Itália, foi o nacionalismo exacerbado, que até os fascistas pegaram isso depois. Por isso que o fascismo acabou se tornando uma terceira via, né, entre dois polos. Teoricamente, então, o nacionalismo ele é estatizante. E houve isso na Itália. Não chega a ser um tanto conflitante quando o você nacionalismo necessariamente ele é um sentimento de amor pelo país. Agora você tem políticos nacionalistas que foram sim estatizantes, né? Porque olhavam para as coisas, isso é nosso, não pode privatizar, isso tem que ter a marca nacional, como aconteceu com a Alemanha de Hitler, que tinha até uma fábrica de automóveis, né, e tal. Então, sim, assim, que era do Estado. Tanto que, mas aí já cai mais pro nazismo, que é nazismo vem de nacional, assim, nesse caso. Eu falo assim, o nacionalismo ele tem esse aspecto, você não pode chegar e colocar o nacionalismo ele é necessariamente estatizante. Não, eu sou um nacionalista por amar as características do meu país, eu me arrepio com o hino nacional até hoje, mas não sou um estatizante, não tenho um pensamento estatizante. Você poderia considerar um nacionalista alguém que abre, por exemplo, eu vou buscar uma conversa nossa de programas atrás, do exemplo, Donald Trump tem o First American. Sim. Ele é um nacionalista. Sim. Uma das ações do Trump nos Estados Unidos é as licitações, os investimentos são de empresas americanas. No Brasil, hoje, você tem, exemplo, a exploração do pré-sal. Foi dada em pelo menos metade dela para empresas, uma belga, uma canadense, uma inglesa e uma americana. Isso não é nacionalismo. Eu defendo conceder para as mais eficientes. Sim, mas não é. Não há um nacionalismo. Mas o resultado final vai ficar onde? O lucro maior? O capitalismo prevê. O resultado Qual final. seria? O que seria? Tipo assim, se você desenvolver, vamos supor, se você desenvolver um processo de industrialização no país que venha gerar renda, emprego e que faça circular dentro da economia nesse país e tal. Tudo bem que uma parte de lucro vai sair porque a empresa é multinacional. Mas o cara que está lá, que está empregado, que está ganhando dinheiro, que está alimentando a família dele, que está vendo a sua melhoria de renda, que está... Mas o resultado final não vai estar aqui? No sentido de comparação, na verdade, a pergunta se dá por causa disso. Não é exatamente... Não há um nacionalismo nesse sentido diferente do Trump pro do Jair Bolsonaro nesse sentido? Olha, não sei se há uma diferença nesse sentido. Não sei, porque assim, vou esperar o governo em posicionamento, acontecer, né? E tal. Mas assim, para mim, nacionalismo se resume a o amor à sua pátria. A partir desse amor à sua pátria, o que é que você vai fazer? O que é que você pensa a partir daí? Aí é quando você começa a classificar, se alguém tem um viés mais estatizante, se alguém não tem e tal. Para mim é importante, hoje que a gente tem um presidente patriota, né, patriótico, porque você tem um cara preocupado com os destinos de uma nação em que vive o povo dele. Isso eu enxergo no Trump. Deixa eu chamar aqui o intervalo. Estou aqui com o Luiz Vilar, jornalista. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já.
Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida, mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Voltamos com o programa Ponto de Vista, estou aqui com o Luiz Vilar. Vilar, para a gente encerrar essa parte mais de economia, por que a reforma da Previdência é importante e é a prioridade de Paulo Guedes? Olha, ela é importante porque você tem hoje a questão do que ele chama da pirâmide, né? Hoje você tem uma pirâmide que coloca a Previdência em uma situação, do ponto de vista financeiro, terrível, né? E aí você vai para a expectativa de vida da população, para tudo aquilo que preenche esse cálculo, que é difícil a gente falar aqui em tão pouco tempo, que as pessoas podem aí pesquisar depois. Então ela é uma reforma urgente para você poder salvar a Previdência e para que as pessoas possam ter o direito de se aposentar. Aí vem um paradoxo, né? Se a Previdência é para garantir o direito das pessoas se aposentarem, toda a reforma tem que ser em função disso, né? Mas aí não para o cara só se aposentar depois da morte. Nesse mesmo estudo que mostra que o Brasil tem um rombo, não sei se você concorda comigo, mas um rombo histórico. Sim. De governos, inclusive de uma época da ditadura. Sim, não, cá, mas né, isso histórico aí não é na conta isso aí não está na conta de nenhum governo, digamos, está na conta de todos. Mas, ao mesmo tempo, para mexer nessa conta negativa, você tem que mexer nos direitos da população e dos militares. De todos. Você tem que rever por completo. Bolsonaro vai mexer na previdência dos militares? Não sei. Aí você me pergunta uma coisa meio de bola de cristal, né? É um cenário... Eu espero que haja um estudo sobre a Previdência para a reforma que seja única e exclusivamente técnico. A gente tem que ir para os números. Quem tem privilégios aqui que tem que ser cortado? Quem não tem? Sabe? Onde é que estão os erros? Onde é que não estão?
Entendeu? Então, assim, trazer essa coisa para o campo meramente técnico. Para, a partir desses números, você construir um processo de reforma. Eu não posso pensar a Previdência separando e categorizando. Eu tenho que pensar a Previdência como um todo. Né? E, a partir daí, obviamente, o corte começar em quem for mais privilegiado. Para a gente fazer, a gente está chegando numa reta final do programa, temos só mais 20 minutos. Fazer um breve balanço de algumas áreas. Exemplo, é claro que a eleição de Jair Bolsonaro ela se dá em contraposição, em contrariedade aos governos do PT. Sim. E o governo do PT implantou políticas de demarcação de terras para indígenas, quilombolas, incentivos sociais para quilombolas, ações de cota, incentivos a movimentos rurais, movimento LGBT, o que foi considerado, de certa maneira, políticas sociais para minorias, além do Bolsa Família, que as ele chamadas intensificou. ações afirmativas. Ações afirmativas. Você acredita que um governo de Jair Bolsonaro mexe nessa política? Sim, deve mexer nas políticas sociais, sim. E é até interessante que mexa. Não no sentido, evidentemente, de prejudicar as pessoas menos favorecidas, mas no sentido de fazer correções. Bolsa Família é um programa, por exemplo, hoje cheio de fraudes. A gente vê o tempo todo aí nas denúncias de pessoas que não precisam, recebendo, etc. e tal. Né? Houve denúncias, inclusive, envolvendo nossos políticos aqui em Alagoas. Né? Então, assim, tem que mexer nesse sentido. Agora, o que é interessante? O Bolsa Família ele é um programa originário na direita. Né? O Bolsa Família é uma ideia de um economista de Chicago chamado Milton Friedman, que na verdade se chama voucher. Aqui no Brasil ganhou o nome Bolsa Família. Por quê? Porque você reduz o Estado, você não precisa daquela estrutura estatal para o cara pegar um leite, um pão, uma cesta básica. Você reduz o Estado e dá o dinheiro direto para o cara, o que torna mais barato. Tanto que o Bolsa Família é um programa do ponto de vista do globo, do orçamento global do Estado, um programa barato. Agora, ele precisa ter porta de entrada e precisa ter porta de saída. O programa Bolsa Família ele consegue ser eficiente quando, ao longo dos tempos, ele vai reduzindo, porque isso mostra que mais pessoas tiveram inclusão econômica e não precisam mais do programa. Então, essas correções em relação ao Bolsa Família, por exemplo, precisam ser feitas. Né? Demarcação de terras indígenas que sejam feitas. Demarcações de terras indígenas e quilombolas. É preciso você olhar caso a caso. Porque o que acontece muitas vezes? Você transforma uma grande área em uma proteção a essas pessoas, o que é justo do ponto de vista histórico, mas aí você isola essas pessoas lá como se elas vivessem em um zoológico, uma civilização passada. Você precisa ter essas pessoas também sendo incluídas dentro do processo de desenvolvimento social e realmente avaliar que terras elas ocupam, de que forma ocupam, o que é que essas terras podem produzir ou não, porque você tem terras aí que podem ser exploradas em extremo, em muitos casos, né, com minerais, a questão do grafeno nióbio, que tanto o Bolsonaro fala, que você pode trabalhar programas que construam parceria para que essas pessoas também tenham desenvolvimento. Movimento LGBT. Eu sou contra a agenda gaysista. Né? O que é diferente de você falar porque muitas vezes quando você critica a agenda gaysista, então você tem preconceito. Não tem preconceito nenhum. O Estado ele deve permitir que as pessoas vivam como bem entendam e ninguém pode ser julgado pela questão sexual, pela questão da raça, de forma alguma. Isto é preconceito, isto deve continuar sendo crime. E para mim, inclusive, crime hediondo, né, no caso. O que é a agenda gaysista? Agora, o que é uma agenda gaysista? É quando você cria movimentos coletivos debaixo de determinadas bandeiras para começar a ter alguns privilégios no Estado, como, por exemplo, financiamento público para passeata gay. Quer fazer a passeata gay? Que legal, faça. Agora, como toda passeata e como todo movimento, que você faça com os seus próprios recursos. Financiamento público não pode ser para nenhum tipo de passeata? Nenhum tipo de passeata, nenhum tipo de protesto. Tem que acabar financiamento público para ONG, inclusive. Entendeu? Se você tem uma ONG, que você convença pessoas à sua causa. Entendeu? Porque se você permite isso, essas coisas começam a ficar virando tentáculos do Estado para depois fazer aproveitamento político disso, como hoje acontece. Entendeu? Por exemplo, você tem hoje um estatuto chamado Estatuto de Diversidade Sexual, que não é você ser contra o estatuto em si, mas é você pegar aquilo para a lei e você ver determinadas questões que são exageradas.
Como, por exemplo, tem um artigo lá que dá a interpretação, não estou dizendo que o artigo diz isso, é a interpretação, tá? Que o artigo pode dar, que é a seguinte, tá lá o padre fazendo a celebração eucarística, aí um casal de homossexuais dentro da igreja se beija, se o padre repreender, ele é visto como homofóbico. Ora, o padre repreenderia até um casal de heterossexual que fizesse isso ali. Então é preciso você ter, assim, esse cuidado, porque muitas vezes você coloca esses movimentos e esses movimentos eles deixam de defender as causas realmente que são necessárias, como o combate ao preconceito, para se tornarem braços políticos a serviço de determinadas ideologias. O presidente eleito também falou em tipificar os movimentos rurais como MST e MTST como terroristas. Concordo plenamente. Por quê? Porque eles fazem práticas terroristas. Invasões, destruição de pesquisas científicas, como a gente viu recentemente. Isso essas não libera, práticas são terroristas. Mais do que criminoso, isso daí não libera, de certa maneira, o Estado a matar terroristas? Não, ninguém está falando de matar os caras, estão falando de responsabilizá-los de acordo com os atos que eles cometeram. Você quer ter um movimento social? Você quer brigar por uma bandeira que você acha justa? O Estado tem que permitir que você tenha. Agora, a lei que serve para você serve para todos. Se hoje eu for invadir a casa de alguém para impor as minhas vontades, que consequências eu levo? Agora, essa gente pode fazer o que quiser, invade imóvel, invade terra, invade da forma como quer e ainda conta com os beneplácitos da lei. Se essas pessoas lutarem por uma reforma agrária, se essas pessoas protestarem da forma como é permitido dentro da Constituição o protesto, essas pessoas não têm o que temer, porque elas não vão responder porque não cometeram crimes. Agora, a partir do momento que você tem essas pessoas cometendo atos sim terroristas, como a gente vê na mídia, sabe? Aí vão dizer, porque a mídia persegue e tal. Bom, mas os caras não fizeram. Recentemente os caras destruíram uma pesquisa científica de anos. De anos. Quer dizer, o prejuízo que essa gente deu ao país. Então é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas. Eu não vejo nesses movimentos, não me interessa nem se é de direita, se é de esquerda, eu estou falando da prática em si. Qualquer movimento terrorista, aliás, que faça prática, não é o movimento em si, né, mas que atente a práticas terroristas. Vamos lá, o que eu considero prática terrorista? Incitação à violência, de todas as formas. E aí não importa não, se o cara for de direita e fizer isso, tem que ser punido também. Se o cara for de esquerda e fizer isso, tem que ser punido também. Incitação à violência. Convocar a população para pegar em armas caso uma presidenta seja deposta, como fez o senhor Wagner Freitas, da CUT. Se isso não é terrorismo, é o quê? Quem fazia isso era a SS de Hitler. Uma frase de um candidato como tipo, vamos metralhar os petralhas, é uma incitação à violência? Sim. Deveria ser Você fala da frase do Bolsonaro. Para mim foi uma frase horrível. Se eu fosse um do outro lado, eu representaria por aquela frase. Não ficaria fazendo mimimi de discurso em propaganda eleitoral. O presidente eleito deve encontrar também, talvez até nem encontre, mas ele deve promover uma onda, ou incentivar, ou favorecer em termos de clima, a análise do Congresso Nacional de algumas pautas consideradas mais nevrálgicas, talvez. Proibição do aborto, escola sem partido, ideologia de gênero e a revisão de política de cotas, nesse início de governo. Você acredita que isso daqui, de alguma maneira, terá uma celeridade maior? Exemplo, escola sem partido já tem... Eu espero que sim. Espero que sim. Escola Sem Partido é um programa do qual eu sou inteiramente a favor. Eu acredito que a escola não é espaço para onde se tem a dominação ideológica, seja ela à esquerda, seja ela à direita. Para mim, a escola tem que ter um ambiente, é o ambiente, não é o professor, um ambiente de neutralidade. É claro que o professor vai ter as suas crenças, mas nesse ambiente de neutralidade, você tem a possibilidade de você enxergar todo tipo de conhecimento científico e técnico produzido pela humanidade. Né? Se não todo, porque é impossível muitas vezes, mas as principais vertentes. Mas como, né, no caso da escola... O que é a doutrinação, para que você defenda? Para que eu defenda essa ideia, a doutrinação consiste em você, tendo um conhecimento como um todo, você cortar o todo para entregar apenas a parte que lhe favorece. Certo. Por exemplo, é como hoje ocorre, aqui eu vou citar um exemplo nas escolas, o cara chegar para ensinar o que foi o comunismo,
Aí falar aqueles ideais que motivaram o comunismo de forma romântica, igualdade, não sei o que e tal, e esquecer depois de ensinar ao aluno que este tipo de regime gerou 100 milhões de mortos no mundo. Porque a mesma coisa poderia ser feita ao contrário. Mas eu chegar assim, e falar que Hitler melhorou a economia da Alemanha e depois não dizer o que foi o regime nefasto e repudiável de um dos maiores genocidas do mundo, que é Hitler. Por exemplo, nesse caso de uma escola sem partido e dessa pauta, você acredita que terá algum tipo de reação desse Congresso novo? É claro que essa reação discussão, positiva ou negativa, você fala debate? Teoricamente, essa discussão do Escola Sem Partido, ela deve acontecer ainda no governo Temer com esses deputados. Aham. Digamos, numa situação hipotética de passar para o próximo Congresso, você acredita que o próximo Congresso é um Congresso mais próximo ao que pensa Jair Bolsonaro? Exemplo, Escola Sem Partido, proibição do aborto, ideologia de gênero? Acredito que sim. Acredito que sim. Até porque você vai ter aí uma bancada forte do PSL, você tem uma bancada que está se reestruturando democratas. Acredito que há uma tendência maior você ter nas pautas morais um Congresso mais próximo do presidente. Então, voltando tendo o Escola Sem Partido como um terreno fértil, um campo aberto para que se passe, como nós podemos ver nessa sociedade uma forma de evitar a doutrinação, como é o objetivo, sem virar uma perseguição? Deixa eu dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, uma declaração de um especialista em educação que defendeu, inclusive, exemplo, que se implante o criacionismo e que se apresente tanto o evolucionismo como o darwinismo em igualdade de condições e que não se opine com isso. Não chega a ser difícil para um professor apresentar dessa maneira? Veja, se um professor que vai trabalhar isso é um professor de biologia, como é que eu posso acreditar a ele que seja difícil passar aquilo que é do conhecimento de sua área? É a mesma coisa de eu dizer para o médico assim, olha, você vai trabalhar agora com bisturi. Ele não teria uma dificuldade de dizer bem assim, é o darwinismo que deve... Mas ele não é impedido de fazer isso na Escola Sem Partido, ele não é impedido. O que acontece é o seguinte, eu posso chegar numa sala de aula e dizer, olha gente, a minha visão de mundo é uma visão liberal. O liberalismo prega isso, isso, isso e isso. Agora, a esquerda é uma visão que tem isso, isso e isso. E eu não menti sobre os principais pontos, nem sobre as consequências dessas ideias. Ainda que eu me assuma. Eu não estou pedindo na Escola Sem Partido, e qualquer um pode ler sobre isso, só é pegar o projeto de lei, que a figura central do professor seja neutra. Eu estou pedindo ali que o ambiente escolar seja neutro no favorecimento à pluralidade, que é aquilo que se trata de honestidade intelectual. Por exemplo, você quando me entrevista aqui, você sabe que eu tenho um viés mais conservador. Mas durante a nossa entrevista, eu acho que eu já fiz críticas aos próprios pontos do conservadorismo. Né? E digo aqui claramente, olha, o que é errado para um, é errado para outro. A questão central é não cobrar a neutralidade do cidadão, mas permitir que o aluno, que é aquele que está na ponta e que é a audiência cativa, porque ele é obrigado a estar na escola, tenha uma quantidade de informações necessárias para que o discernimento dos seus caminhos sejam o dele. Porque o que hoje é que nós temos na escola, o que é que nós temos na escola? Um aluno que sai sem saber matemática, sem saber português, sem saber ciência, que é o mais importante dentro da escola, mas que quando você pergunta se ele é de direita ou esquerda, ele sabe. Pois bem, Luiz Vilar, jornalista, para concluir, nesse sentido, você acredita que a democracia possa correr algum tipo de perigo? Não acredito. No Brasil, uma ruptura democrática e tal, não acredito. Acredito sim que a gente vai ter tempos de grande aprendizado político, porque a gente vai lidar com a esquerda que, acredito eu, e até uma esperança, possa se revisionar e se libertar de algumas histerias e rever e fazer o meia-culpa de seus erros, porque defendo um espectro político onde existe esquerda, direita, centro. Acho que isso é o que faz a democracia. A gente vai ter ainda uma esquerda histérica que vai estar na rua gritando que todo mundo que não concorda com ela é fascista, e a gente vai ter ainda alguns idiotas de direita também. Por que não? Porque idiota existe em qualquer lugar. Agora, isto vai nos fortalecer enquanto um aprendizado político, para que tenhamos, no final das contas, finalizando uma democracia sadia com todos os espectros representados. Obrigado, Luiz. Obrigado a você. Te agradeço a você também pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.